E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje para servir como um esquentazinho para esse glorioso, para esse grandoso Manchester City e Arsenal que teremos aí no domingo. Um dos grandes jogos dessa temporada, com toda certeza. Um jogo que tem tudo para ser decisivo no título da Premier League, né? Afinal de contas, essas duas equipes, mais o Liverpool, estão disputando ponto a ponto ali a tabela, o topo da tabela do campeonato inglês. E aí nesse vídeo aqui eu pensei que seria bem interessante a gente dar uma relembrada nessa trajetória dessa batalha entre mestre e discípulo, que é essa saga, essa história com Pep Guardiola e Mikel Arteta, né? Eles que vão se encontrar mais uma vez. E um dos, como é que, digamos assim, um dos maiores clichês da literatura, da ficção, é quando o aluno supera o discípulo, né? Você tem inúmeras histórias aí em que tem aquele professor, aquele mestre absurdo, que no caso aqui é o Pep Guardiola, e ele treina um discípulo ali para seguir a metodologia dele, seguir a escola dele, digamos assim. E esse discípulo vai e um dia acaba desafiando o mestre e derrotando ele. E o Arteta tá desafiando o Guardiola já tem alguns anos aí, né? Desde que ele foi pro Arsenal, que ele se tornou um rival do Guardiola ali na Premier League. E essa rivalidade se tornou ainda mais acirrada desde a temporada passada, quando o Arsenal disputou o título da Premier League até a reta final ali, contra o Manchester City do Guardiola, né? Em muitos momentos ali ameaçando de fato tirar o título da Premier League do Manchester City. Então eu pensei, agora é um bom momento para a gente relembrar, né? Como essa rivalidade chegou a esse ponto, né, cara? Então eu separei aqui alguns jogos que, na minha opinião, são momentos importantes dessa história, desse duelo entre esses dois grandes treinadores aí no Manchester City e no Arsenal. Começando aqui com esse, que foi o primeiro jogo entre eles, né? Temporada 2019-2020, Manchester City e Arsenal. Isso aqui na época da pandemia, né? E o Manchester City acabou vencendo por 3-0 ali com um gol do Sterling. Esse gol do Sterling, inclusive, surge numa falha do nosso grandíssimo Davi Luiz, né? Que hoje está no Flamengo. Kevin De Bruyne de pênalti no segundo tempo. E aí no finalzinho do jogo, o Phil Foden, nessa época que era bem novinhozinho ali, tava começando ali a ganhar um grande espaço na equipe do Manchester City. Ele faz esse gol aqui no rebote depois de um chute do Kun Agüero, que a bola pega na trave e sobra no Foden. E que a gente pode perceber, cara, pelas escalações, como essas equipes mudaram, né, de lá pra cá, cara. Você tem o Manchester City com alguns jogadores que ainda estão lá até hoje, né, como o Ederson tá lá até hoje, o Kyle Walker tá lá até hoje, o De Bruyne, e só. Impressionante, né, cara? Como mudou. O Laporte não tá mais lá, o Eric Garcia não tá, o Benjamin Mendy não tá, o Davi Silva já tá aposentado, o Gundogan tá no Barcelona, o Mahrez na Arábia Saudita, o Jesus tá no Arsenal agora, e o Sterling tá no Chelsea. Mudou bastante a equipe do Manchester City, cara, nesse espaço aí de 4 anos, né? Também mudou bastante a equipe do Arsenal, né? Que você tá vendo aqui que Leno, Bellerin, Pablo Mari, grandíssimo Pablo Mari, saudades do Flamengo, Kieran Tierney, Mustafi, Granit Xhaka, Joe Willock, Guendouzi, Nketiah, Bukayo Saka e Pierre-Emerick Aubameyang. Desses aqui, quem ainda está no Arsenal, pelo que eu me lembre, é o Nketiah e o Saka, né? Não me lembro se o Willock ainda tá, mas eu acho que não tá, quase certeza que não tá. Todos os jogadores já saíram, cara. Então, realmente, as equipes mudaram bastante nesses últimos 4 anos aí. Tanto a equipe do Guardiola quanto a equipe do Arteta. E aí, nessa mesma temporada 19 e 20, tivemos a grande vitória, até hoje, né? Até hoje, acho que dá pra dizer que essa aqui é a grande vitória do Arsenal, do Arteta, contra o Manchester City do Guardiola. Que foi uma vitória numa semifinal da Copa da Inglaterra, uma semifinal da FA Cup ali em Wembley. O Arsenal enfrentou o Manchester City, ali Wembley vazio, né? Época de pandemia. E o Arsenal conseguiu vencer por 2-0, né? Gol do Aubameyang logo no comecinho ali, um cruzamento muito bom do Nicolas Pepe. Quem lembra aí, Nicolas Pepe? O Aubameyang aparece ali no segundo pau, acaba colocando pra dentro. E o segundo gol do Aubameyang vem no segundo tempo, depois de Manchester City martelar bastante, martelar, o Arsenal se defendendo direitinho. Sobrou um contra-ataque ali pro Aubameyang, ele saiu, entrou em velocidade e tocou a bola com muita categoria no meio das pernas do Ederson. E assim o Arsenal acabou se classificando e vencendo essa FA Cup, né? Até hoje o Arteta tem 2 títulos com o Arsenal como treinador, né? E esses 2 títulos tiveram vitórias marcantes contra o Manchester City.
na Copa da Inglaterra foi essa vitória aqui, e o outro título já já a gente vai ver. Depois tivemos essa aqui, cara, que foi mais uma grande vitória do City contra o Arsenal do Arteta, que assim, cara, nessa era do Guardiola, desde que o Guardiola chegou no Manchester City, o Manchester City tem muitas vitórias acachapantes contra o Arsenal. Na era Wenger, na era Arteta, tem algumas vitórias por 3 ou mais gols de diferença. Eu já mostrei um aqui, esse 3-0 que foi a primeira, né? O primeiro confronto entre eles dois. E esse 4-1 aqui foi mais uma, né, cara? Temporada 2021, na Carabao Cup, quarto de final da Carabao Cup, o City acabou vencendo em pleno Emirates, né, por 4-1, cara. O Gabriel Jesus abriu o placar logo no comecinho com um gol de cabeça, depois o Lacazette empata com um gol de cabeça também, e na segunda etapa, o City faz 3 gols e acaba consagrando aí a goleada. Esse gol aqui do Mahrez, né, esse gol aqui no ano de 54 do Mahrez, vem com um frangaço do goleiro aqui do Arsenal, o Runner Wanderson, cara. O Mahrez cobra uma falta. A falta nem é tão bem cobrada assim, mas o Wanderson engole um peruzaço ali e acaba aceitando a bola. 4-1, goleada humilhante, né, cara? Na sua casa você tomar um 4-1 assim desse é complicado. E aí depois tivemos esse 5-0 aqui, cara, que é esse momento aqui, isso aqui na temporada 21-22, começo da temporada 21-22. Esse momento aqui no Arsenal representa um ponto de inflexão grande, cara, porque eu lembro que o Arsenal começou essa Premier League 21-22 de maneira péssima. Acho que foram 3 jogos, 3 derrotas. Derrota pro Chelsea, derrota pro Manchester City. Essa derrota pro Chelsea que eu falei, se não me engano, foi 3-0, alguma coisa assim. Teve gol do Lukaku até. E esse 5-0 aqui foi realmente uma chapuletada, uma traulitada que o City meteu no Arsenal, cara. Tem um contexto, né? Porque assim, o City faz 2-0 com o Gundogan e depois com o Ferran Torres. Ferran Torres, tá? Ainda estava no Manchester City nessa época. Depois disso, o grande Xhaka, nosso querido Xhaka de Virgem, é expulso. E aí, depois que o Xhaka é expulso, cara, o negócio descambou. O City dominou. Já vinha dominando, né? Essa que é a verdade. Já vinha dominando o jogo, mas depois que o Xhaka é expulso, domina mais ainda. E consegue finalizar aí a goleada, né? Teve mais um gol do Ferran Torres, um gol de cabeça do Ferran Torres no segundo tempo. Teve gol do Gabriel Jesus e teve um gol do Rodri de fora da área, cara. Uma chapada, aquela chapada tradicional do Rodri, né? Chutando ali no cantinho do Leno. Belíssimo gol do Rodri, vitória acachapante do Manchester City para cima do Arsenal. E por incrível que pareça, cara, como eu falei, esse aqui foi um ponto de inflexão, porque parecia que essa temporada 21-22 seria um desastre do Mikel Arteta, seria um desastre do Arsenal, que o Arteta seria demitido a qualquer momento pelo começo tão ruim. Mas não, depois o Arsenal se recuperou, o trabalho do Arteta começou a encaixar mais do que nunca. E eles chegaram, cara, por muito tempo ali parecer realmente que iam até conseguir uma vaga na Champions League, né? Mas acabou não dando, porque ali na reta final da Premier League tinha um confronto direto entre Arsenal e Tottenham. O Tottenham naquela época treinado pelo Antônio Conte. E o Tottenham acabou vencendo esse confronto direto. Aí com essa vitória do Tottenham, eles acabaram tomando a vaga na Champions League do Arsenal. Mas de qualquer forma foi uma temporada em que o trabalho do Arteta evoluiu bastante. E acho que mostrou como a diretoria do Arsenal estava correta em segurar o Arteta, né? Por mais que tenha passado por muitos percalços. O torcedor do Arsenal sabe falar isso melhor do que ninguém, cara. Teve momentos ali do Arteta treinando o Arsenal que o time estava muito zoado, tinha muitos jogadores ruins, estava passando por um processo de transição, né? De sair de um elenco bem desequilibrado, bem ruinzinho para um elenco bom, que é o elenco que o Arsenal tem hoje. Então, teve muitas dificuldades. Tipo, porra, teve é só você lembrar que no começo muitas vezes o Bukayo Saka foi usado como lateral esquerdo, cara, porque o elenco realmente não era lá essas coisas. O Arteta também não conhecia tão de perto assim as qualidades de todos os jogadores, ainda estava conhecendo o elenco, conhecendo o grupo, então teve muitas dificuldades ali. Aqui já estamos na temporada 2022-2023, cara. Que foi a temporada em que o Arsenal e o Manchester City brigaram pelo título inglês. Por muito tempo, por boa parte dessa temporada aqui, o Arsenal liderou a Premier League. Ele foi o líder do campeonato por mais tempo, por mais rodadas o Arsenal esteve no topo do que o próprio Manchester City, que acabou sendo campeão. E eu costumo dizer sempre que essa foi uma Premier League decidida nos confrontos diretos, cara, porque quando você está disputando muito próximo assim o título com uma equipe, os confrontos diretos acabam fazendo muita diferença, porque se você vence, você ganha 3 pontos e você impede que o seu concorrente ganhe 3 pontos, né? É o famoso jogo de 6 pontos aí que a galera costuma falar no futebol. Então, o Manchester City acabou se dando bem melhor do que o Arsenal nos 2 confrontos diretos. Esse aqui foi o primeiro, no Emirates.
Começou assim já tudo errado, né, cara? Porque o Manchester City abriu o placar com o De Bruyne após uma falha clamorosa do Tomiyasu, né, o lateral direito japonês aqui, que naquela campanha ali foi titular do Arsenal por um bom tempo. Ó, o Tomiyasu faz uma cagada colossal, o De Bruyne acaba fazendo o gol. Depois o Saka empatou, um gol de pênalti, né? Um pênalti que o Ederson comete ali no Nketiah. E no segundo tempo, depois de muita batalha, as duas equipes ali indo para cima, tentando conseguir a vitória a qualquer custo, o City conseguiu fazer o 2-1 com o gol do Jack Grealish, né? Que talvez esse seja até hoje o maior gol do Grealish com a camisa do Manchester City. E finalizou com o gol do Haaland, né? Assistência ali do De Bruyne, o Haaland chega completando de perna direita e matou o confronto. E depois aí tivemos a pá de cal do Manchester City para cima do Arsenal, que foi essa vitória, mais uma goleada, né, cara? Impressionante. Para cima do Arsenal por 4-1. Esse aqui foi um jogo bem marcante, cara, que eu acho que foi um dos melhores jogos do Guardiola no comando do Manchester City, cara. Porque ele fez uma estratégia bem interessante do Haaland sair um pouco mais da área e o De Bruyne infiltrar. E essa estratégia pegou demais o Arsenal de surpresa. Pegou o Arsenal com a calça arriada, né, digamos assim. E o De Bruyne acaba fazendo 2 gols, né? Um gol no começo do jogo, um golaço, cara, que o Haaland faz um pivôzaço perfeito pro De Bruyne, ele domina a bola, bota na frente e chapa a bola rasteirinha ali, certeira no canto do Ramsdale. Depois ainda no primeiro tempo tivemos o gol de cabeça do John Stones, né? Se não me engano, um passe do Bernardo Silva. E na segunda etapa, mais uma vez o Haaland dá uma assistência pro De Bruyne invade a área, chega chapando, faz o 3-0. Depois o holding até diminui ali, mas o Haaland fecha o caixão. Esse gol aqui do Haaland, que completou o 4-1, é até um gol engraçado, porque o Haaland tinha deixado cair aquele elástico, aquela liga, chuchinha, sei lá como é que chama, que ele usa pra prender o cabelo dele, né? Aí ele faz o gol com o cabelão totalmente solto, parecendo o Goku Super Saiyajin 3, tá ligado? É uma loucura. Mas enfim, foi uma pá de cal mesmo, porque aqui ficou claro que o City seria campeão, que o Arsenal não conseguiria sustentar. 3-1 no primeiro turno, 4-1 no segundo turno, um agregado de 7-2. Realmente foi uma Premier League muito decidida nos pontos corridos, porque você imagina que se o Arsenal vence esses 2 jogos, seriam 6 pontos a mais para o Arsenal e 6 pontos a menos para o Manchester City. E aí chegamos nos confrontos dessa temporada, né, cara? Que tivemos aqui o outro título que eu falei para vocês do Arteta no comando do Arsenal, que foi a Supercopa da Inglaterra, né? O Arsenal enfrentou o Manchester City. O Manchester City venceu na temporada passada tanto a Premier League quanto a FA Cup, então ele acabou enfrentando na Supercopa da Inglaterra o vice-campeão da Premier League, que foi o Arsenal. E o City colocou a mão na taça né, nessa competição aqui, porque eles estavam vencendo por 1-0 com o gol do Cole Palmer, que está no Chelsea agora, né? Ele fez esse gol aqui do 1-0. E o City, até os 90 mais 11, né? Como vocês podem ver que eles estavam conseguindo segurar a vantagem, mas aí o Trossard conseguiu empatar o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis o Arsenal se deu melhor e acabou sendo campeão para cima do Manchester City. E assim, cara, essa aqui ainda não dava para ser considerada a segunda vitória do Arteta sobre o Guardiola, porque tecnicamente não é uma vitória, né? Já que é empate e o pênalti e os pênaltis definem quem é campeão. Mas eu acho que moralmente é uma vitória, né? Porque você conquistou a taça ali em cima do outro cara. Mas aí a segunda vitória de fato viria no jogo do primeiro turno dessa Premier League, né, cara? Que foi um jogo no Etihad Stadium entre Arsenal e Manchester City. Um jogo que, na minha opinião, foi ruim, tá? Eu assisti esse jogo aqui, acompanhei de perto, cobrindo lá no Eurofoot. Quer dizer, de perto, não em loco, né? De perto, assim, tá vendo tudo que tá acontecendo no jogo pra cobertura do Eurofoot. E foi um jogo bem ruim, foi um jogo bem decepcionante, né? Porque você sempre espera que equipes tão boas quanto o Arsenal e o City vão proporcionar jogos muito bons. Mas esse jogo aqui acabou sendo bem ruim, bem xoxo, capenga. E o Martinelli sai do banco ali, o Martinelli que era dúvida para esse jogo, estava retornando de lesão, ele sai do banco e resolve a partida para os Gunners ali com um gol desviado, né? Ele chuta, não sei se chega a ser fora da área, o chute, não me lembro agora, mas a bola acaba desviando e enganando o goleiro do Manchester City, enganando o Ederson e dando a vitória para o Arsenal, cara. Uma vitória crucial que está fazendo diferença hoje na tabela, né? Afinal de contas, essa vitória aqui, 3 pontos a mais para o Arsenal, o City deixa de ganhar 3 pontos, então no fim do campeonato pode até ser decisivo para o título. Qual é o cenário que nós temos hoje, cara? A gente tem aqui então uma comparação entre a tabela da Premier League na 30ª rodada desta temporada e da temporada passada. A gente vê aqui que tem claras inversões. Na temporada passada, na 30ª rodada, o Arsenal era líder
com 72 pontos e o Manchester City estava na vice-liderança com 64. Porém, um detalhezinho aqui é que o City tinha um jogo a menos, né? E ele acabou vencendo. Então, na prática, aqui era 67 para o Manchester City, 75 para o Arsenal. Uma vantagem de 5 pontos para o Arsenal, faltando 9 rodadas para o campeonato acabar. Era uma vantagem boa, mas que a gente já sabe que o Arsenal não conseguiu segurar. Hoje, rodada 30 da Premier League 23-24, o cenário é bem diferente. O Arsenal ainda é líder, assim como era na Premier League passada a essa altura, mas ele não tem 5 pontos de vantagem, né? Ele tem o Manchester City com a mesma pontuação, porém o Arsenal sendo líder pelo critério de desempate primário, que é o saldo de gols, e o Manchester City logo na cola com 63, apenas um pontinho de vantagem. Qual é o cenário para esse fim de semana? Se o Manchester City vencer, o Arsenal ele não assume a liderança definidamente, porque tem que ver o jogo do Liverpool, né? Como vocês podem ver que o Liverpool tem um saldo de gols melhor do que o Manchester City. Então, se o Liverpool vencer o Brighton, que é o adversário do Liverpool nesse final de semana, se o Liverpool vencer o Brighton e Arsenal e Manchester City empatarem, pelo menos o Liverpool termina a rodada como líder. E se o Liverpool vencer o Brighton e o Manchester City vencer o Arsenal, o Liverpool também termina como líder, a não ser que o City dê uma goleada absurda no Arsenal para tirar esse saldo de gol aqui, algo que eu acho improvável de acontecer. Então, independente do resultado, é altamente improvável que o Manchester City termine essa rodada como líder. Porém, a gente sabe que vencer um concorrente direto na disputa pelo título é importantíssimo, dá muita moral, dá muita confiança para você eventualmente acabar conquistando a liderança. E uma coisa, um fator sobre o Manchester City nessa temporada é que eles têm tropeçado bastante em confrontos diretos, né, cara? Eles só venceram o Manchester United. De todos os clubes do Big Six, nesta Premier League, o único que o City conseguiu vencer nesta temporada foi o Manchester United. Então, tem sido um City muito mais, como é que eu posso dizer, fraquejante do que o da temporada passada ali, que foi avassalador nos confrontos diretos, como eu mostrei para vocês. 3-1 na ida, 4-1 na volta contra o Arsenal. Então o Arsenal, acho que, apesar da atualidade, ele tem uma vantagem bem menor na liderança do que ele tinha na temporada passada nessa mesma altura. Eu acredito que o Arsenal desta temporada tem mais chances de ser campeão do que o da temporada passada. Por quê? Eu acho que o Arsenal dessa temporada é melhor do que o da temporada passada, é mais forte do que o da temporada passada, mesmo você vendo aqui que, ó, são 64 pontos agora, a temporada passada eram 72. Mas ainda assim, eu acho que o dessa temporada tem mais argumentos, tem mais força, especialmente por causa de um cara chamado Declan Rice, que o Arsenal não tinha na temporada passada e que nesta tá fazendo uma campanha absurda. E outro fator também importante é o Manchester City, que o City desta temporada não é tão bom quanto o City da temporada passada, né? Acho que a maioria dos torcedores do City até concordam com isso, que o City dessa temporada ele é mais irregular do que o da temporada passada, ele é menos confiável em jogos grandes do que o da temporada passada, como eu falei para vocês, só conseguiram vencer o Arsenal, o Arsenal não, o Manchester United contra o Big Six nessa Premier League. Tá passando por muitos problemas, por exemplo, para esse jogo agora contra o Arsenal, eles vão ter o desfalque do John Stones e do Kyle Walker, que para mim são desfalques importantíssimos. Então, por esse motivo, eu tô acreditando realmente que o Arsenal nessa temporada tem mais chance de ser campeão. E até acho, cara, se você me perguntar hoje quem que vai ser campeão da Premier League, eu acho que o Arsenal vai ser campeão. Eu acho que o Arsenal está sendo o melhor time da Premier League nessa temporada. Acredito mais no futebol do Arsenal nessa temporada do que do Liverpool, do que do Manchester City, ainda mais do Liverpool que está tendo muitas lesões, é jogador lesionado o tempo inteiro. Os dois times ainda estão na Liga dos Campeões, né? Tanto o Arsenal quanto o City. Então, pode ser que chegue um determinado momento ali em que as coisas vão afunilando mais. Talvez o desgaste afete mais um do que o outro. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer no futuro. Mas por hoje, cara, é isso que a gente tem. Uma promessa de jogão, jogo no Etihad Stadium, tá? O Arteta não conseguiu vencer lá ainda, né? As vitórias que teve foi uma no Wembley e uma no Emirates. Então, acho que seria um jogo, cara, que se o Arsenal vencer, olha, eu acho que eles vão vencer a Premier League. Se eles vencerem esse jogo, eu vou ter mais crença ainda de que eles vão vencer o campeonato inglês, porque seria uma vitória gigantesca pro moral, pro anímico da equipe, para deixar todo mundo com confiança, e restariam ali mais 8 rodadas, né, para eles manterem essa liderança da Premier League e conquistarem o título. E é isso, meus queridos.
Esse foi o vídeo, relembrando aí a evolução dessa batalha entre mestre e discípulo. E amanhã teremos aí aquele que pode ser o maior jogo dessa batalha entre mestre e discípulo, porque pode ser o jogo em que o Arteta supera o Guardiola. Teve aquela vitória na FA Cup, mas é uma vitória muito contextual, não é a Premier League, né? A Premier League é que é a morena dos olhos de todo mundo, né? Então acho que a grande vitória que o Arteta precisa conquistar contra o Guardiola tem que ser no campeonato inglês, especialmente depois do que aconteceu na temporada passada, né? Dar essa resposta, essa vingança, digamos assim, seria algo histórico em todos os sentidos. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse jogo, quais são as suas expectativas, se você acha que o Arteta vai finalmente conseguir superar o Guardiola nesta Premier League, e se você vai estar acompanhando aí também esse jogaço do final de semana. Muitíssimo obrigado pela sua atenção até aqui nesse vídeo. Não se esquece de deixar o likezinho aí se você tiver curtido, se inscrever no canal se não está inscrito. E nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço, meus queridos. Valeu!